Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero tratar com vocês aqui de um documento que a Itaúsa lançou neste dia 1º de dezembro, que foi o panorama para 2022, 2023 e pelo menos o que ela está considerando dentro da perspectiva de investimento. E eu quero trazer tudo isso aqui para vocês de uma forma bem detalhada e bem explicada para que a gente também tenha uma decisão sobre investir ou não nesta empresa. Então, vamos para o vídeo. Indo direto aqui para a tela, eu quero primeiro agradecer a vocês porque nós conseguimos fazer com que o canal batesse aqui seus 500 inscritos, já passei dessa marca, fico muito agradecido, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui o meu trabalho, mas sem mais delongas, vamos direto aqui para o panorama da Itaúsa. Eu achei um documento muito bem feito, eu achei um documento com uma ideia muito inteligente de mostrar por que eles investiram em determinados ativos e não só isso, quanto que determinados ativos trouxeram de ganho para a Itaúsa. Então nós já sabemos aqui, nós vamos passar de uma forma bem rápida pelo portfólio, pela gestão e por todo o percorrer dos anos aqui, o que eles fizeram para investir. Nós temos aqui uma linha do tempo que eles mostram que tudo começou lá atrás com o Itaú e todas as empresas, quando que elas vieram para o portfólio da Itaúsa. E o que eu achei interessante, é importante que nós saibamos disso, qual a porcentagem que a Itaúsa detém de cada uma delas. Por exemplo, o Itaú, nós sabemos aqui, ela tem 37,2%, inclusive eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, que eu fiz o cálculo de quanto que a Itaúsa provavelmente vai pagar dividendos em relação aos dividendos que o Itaú pagou, porque houve um anúncio ali de mais ou menos 5 bilhões de reais de dividendos da Itaú e uma parte disso acaba vindo para a Itaúsa, ou seja, esses 37,2 que ela possui. Então, com esses dividendos, a Itaúsa, muito provavelmente, por política que ela sempre adotou, ela vai transformar isso em dividendos ou juros sobre capital próprio ali para os seus investidores. Então, vou deixar aqui no card para que você acompanhe, se tiver curiosidade de saber quanto que a Itaúsa provavelmente vai pagar. Enfim, nós temos aqui participações na Dexco e outras empresas aqui bem interessantes. Mas algumas delas eu queria trazer uma ideia um pouco mais aprofundada para que a gente tenha noção de se a Itaúsa está fazendo certo na aquisição de algumas empresas no seu portfólio. Dentro da mais polêmica, vamos dizer assim, nós temos a CCR, que é uma companhia ali de estrada e rodagem, basicamente ela tem muitas concessões de rodovias, não só isso, eu sei que ela tem outras coisas, mas o mais forte ali dela são as rodovias. Nós temos hoje uma participação na casa aqui dos seus 10% da empresa, é um capital muito alto, foi um investimento, a meu ver, um pouco fora da linha do que a Itaúsa sempre se propôs. No entanto, se nós pegarmos aqui o que a Itaúsa mesmo disse, ela enxerga que há uma certa sinergia desta empresa dentro do portfólio. Eu particularmente já discordo disso, no entanto, não vou entrar exatamente na minha opinião, só quero trazer aqui um racional por detrás de tudo isso. Nós temos empresas que eu gosto muito, que são essas três aqui. Por quê? Porque elas são empresas de setores extremamente perenes. Estamos falando de saneamento, estamos falando de energia, basicamente. Tanto essas duas aqui, elas são energias em forma de gás, então assim, é um investimento extremamente interessante e nós temos na bolsa pouquíssimas empresas relacionadas ao gás. Então é muito interessante nós vermos que existem empresas fora da bolsa que a Itaúsa está conseguindo atingir. No entanto, em relação à NTS, ela não tem um patrimônio tão alto ali dentro. Claro, é uma empresa muito grande, exige sim um dispêndio de dinheiro muito grande, então talvez por isso ela não tenha comprado uma participação maior. No entanto, ela vai trazer ainda que ela pretende fazer investimentos e nós vamos ver quanto que ela pretende fazer de investimento. Seguindo um pouco aqui, eles trazem de uma forma bem detalhada, e eu gostei bastante aqui desse slide, que eles falam qual que é o racional, ou qual que é pelo menos a linha de atuação de determinadas empresas. Então, Itaú, logicamente, nós sabemos financeiro. Aqui, a empresa que o Barsi brinca, que é de chinelinha, é de moda e lifestyle. Nós temos aqui construção e reforma. Aqui na CCR ela coloca mobilidade. Eu posso discordar um pouco se isso aqui seria mobilidade ou infraestrutura. Eu prefiro acreditar que isso aqui é mais infraestrutura de estrada e rodagem, de infraestrutura de mobilidade até poderia ser, mas mobilidade exclusivamente eu não enxergo dessa maneira. Para mim, mobilidade seria muito mais uma empresa que tivesse os veículos e que permitisse essa mobilidade ali de pessoas ou de equipamentos ou de insumos, alguma coisa assim. Mas também isso aqui é uma questão terminológica que não vem exatamente ao caso. E aqui eles colocam, mais uma vez, NTS, Copagaz e EGEA, tanto no setor de energia, saneamento e infraestrutura relacionado ao gás. Então,
indo aqui um pouco, eles colocam quanto que eles já atingiram aqui dentro da vida da Itaúsa, são muitas pessoas, eles colocam aqui que são basicamente 2 estádios do Maracanã em relação às pessoas atingidas, e eles colocam aqui que a empresa ela fez um investimento de 18 bilhões nas empresas não financeiras nos últimos 5 anos. É um valor muito expressivo, um valor de 18 milhões, mas nós sabemos que esses 18 bilhões eles foram em forma de dívida. Então não foi exatamente um dinheiro que a Itaúsa tinha para pagar. Tanto é que nós podemos ver nos cronogramas que ela coloca ali nos seus balanços trimestrais quanto que ela tem de dívida para anos futuros. Inclusive, até o ano de 2025, ela tem um valor bem alto para pagar. Aqui nessa parte do relatório, ela traz alguns highlights, ou seja, alguns pontos interessantes em relação a cada uma das empresas. Então, por exemplo, do Itaú, ela coloca que houve R$ 1 trilhão de crédito concedido. Isso aqui é um número fenomenal para o Itaú, que é um dos maiores bancos que nós temos. Aqui na Alpargatas eu gosto bastante assim da ideia de que eles estão vendendo muitos pares, eles estão vendendo aqui 260 milhões de pares, isso só ali no ano de 2021, e considerando que custa, sei lá, 40, 50 reais uma Havaiana, mais o valor que eles recebem das franquias que eles permitem abrir, então eles têm aqui uma margem bastante interessante. Outras, vamos dizer assim, outras premissas que ela considera aqui para investimento são, e aqui eu acho que é um ponto importante para a gente enxergar, se o gestor, ou seja, se o Setúbal, nas próximas vezes que ele vier a público para dizer que ele vai investir em alguma coisa, o que a gente precisa ver? Porque ele está prometendo aqui para a gente que são premissas, ou seja, são fundamentos a partir dos quais a gente decide por investir ou não em uma determinada empresa. Quais são esses fundamentos? Solidez e marcas fortes. Um bom motivo. Boa geração de caixa e rentabilidade. Aqui nós já temos um problema. Porque se pegarmos o balanço que ela divulgou nos últimos trimestres, nós podemos perceber que algumas empresas dos setores não financeiros não estão dando uma boa geração de caixa. Inclusive estão tendo até prejuízo. Então, claro, eu não quero pegar uma foto isolada de uma determinada empresa e dizer que ali está tendo um prejuízo. Porque algumas dessas empresas elas não são listadas. Então, consequentemente, a gente não tem acesso ao balanço delas. Então, pode ser que algumas das vezes lá, eles podem ter feito investimentos e esse investimento gerou, vamos dizer assim, um resultado negativo para dentro do caixa, porque ele teve que pagar muito mais do que ele tinha em caixa naquele momento, então isso acaba revertendo como prejuízo, só que no longo prazo isso a gente sabe que se transforma em lucro. Então, geração de valor de forma sustentável. Isso daqui eu acho muito interessante e eles têm feito isso de forma correta. Por que uma geração de valor de forma sustentável? Se pegarmos questões relacionadas a gás, a saneamento, nós geramos valor de uma forma sustentável, por quê? Porque é um setor perene, são setores cuja necessidade do ser humano ali desses serviços, ela nunca vai encerrar, ou pelo menos eu não enxergo uma perspectiva de, sei lá, 40, 50 anos, a gente não precisar mais, talvez, do saneamento básico. Então, são setores que geram valor de forma sustentável e de forma recorrente para a empresa. Aqui eles colocam uma questão um pouco mais subjetiva, que são sócios com expertise e pessoas que se adequem à filosofia da Itaúsa. Então, isso aqui é um pouco mais subjetivo, exige um pouco mais de noção de como que as tratativas elas são feitas ali dentro dos conselhos das empresas. Liderança de mercado, sim, muitas empresas aqui são líderes nos mercados em que atuam, então realmente ela segue bem essa linha. Uma influência significativa na vida das pessoas, aqui ela coloca até esse símbolozinho aqui, ela já mostrou que ela impactou mais de 2 bilhões de pessoas. E aqui, mais uma vez, impacto positivo. E esse eu queria deixar aqui para o final, vou até tirar tudo aqui para que a gente possa, mais uma vez, falar. O ticker, vamos dizer assim, o ticket médio de investimento é de 2 bilhões de reais para cima. Ou seja, empresas que não têm um investimento pelo menos de 2 bilhões de reais, assim, diretos, a Itaúsa ela não tem interesse. Por quê? Porque são empresas que não têm talvez um tamanho suficiente para ela ter uma participação relevante e poder mexer a empresa. Então, se ela tiver que colocar 100, 200 milhões de reais, por mais que seja um valor ainda assim alto, a empresa ela talvez não tenha interesse em permitir ali que a Itaúsa entre ou permitir vender uma parte ali da empresa para a Itaúsa para que ela possa entrar. Então, considerando que 2 bilhões é um valor para empresas já relativamente maduras, eu acho que é um valor razoável para a gente considerar se ela entra ou não na empresa. Seguindo um pouco, aqui eles colocam
quão eficiente foi a alocação de capital deles no ano de 2022. Eles colocam aqui, basicamente, que houve um investimento de quase 800 milhões de reais no follow-on para aquisição desta empresa em relação aqui ao Alpargatas. Nós tivemos a alienação de algumas ações da XP e eles compraram aqui 10,3% da CCR, que é um investimento de quase 3 bilhões de reais, mais uma vez fortalecendo aquele argumento de que ela trouxe, que ela investe apenas acima de 2 bilhões de reais. Seguindo um pouco, nós temos aqui a tese de investimento da CCR, e aqui eu acho muito interessante. Eles colocam aqui quanto que eles têm de rodovias, quantos quilômetros elas têm ali de concessão, a questão de mobilidade urbana e a questão dos aeroportos. Além disso, ela coloca ainda que a CCR é um relevante player de infraestrutura de mobilidade. Mais uma vez, aquilo que eu disse lá em cima, de que não é uma empresa de mobilidade, mas sim de infraestrutura de mobilidade, foi aqui considerado no momento do investimento. Ou seja, é melhor você considerar a CCR como uma empresa de infraestrutura do que efetivamente mobilidade. Aqui eles trazem que o risco-retorno se mostrou bastante atrativo, ou seja, no momento que eles entraram para comprar as ações da CCR e o lucro que essa empresa está gerando, eles acharam que isso seria positivo para a empresa. Aqui eles colocam, também gostei bastante desses slides aqui que vão seguir, que eles colocam o que é possível ainda haver de crescimento nas empresas aqui que eles têm dentro do portfólio. A primeira delas é o Itaú. Nós temos, enfim, dispensa bastante comentários, mas nós temos aqui, por exemplo, centralidade no cliente, nós temos as questões de eficiência do Banco Itaú, ele efetivamente foi um dos mais eficientes desses últimos balanços. Nós sabemos que empresas como Santander e Bradesco reportaram lucros não tão interessantes quanto outros bancos, e o Itaú se manteve muito forte, inclusive reportando um resultado muito alto. Então, uma empresa que dispensa aqui comentários. Em relação a Alpargatas, eles colocam basicamente o seguinte, que eles querem uma internacionalização dos seus produtos. Eles querem sair do core, ou seja, o core é o centro, é aquela atividade principal. Eles querem ir além do que é basicamente a venda de chinelos, eles querem passar disso, então eles querem basicamente tentar achar uma avenida de crescimento diferente daquelas que eles já estão conseguindo consolidar a empresa. Eles colocam uma questão de digitalização e sustentabilidade, mas o que é mais importante para nós são essas duas primeiras, porque elas que efetivamente revertem em lucro. Indo aqui para a Dexco, ela coloca basicamente que houve 2 bilhões e meio de investimentos em capacidade e eficiência, e eles querem diversificar a receita deles, tanto ali na questão de celulose e revestimento. E eles estão contando muito com questões de inovação dentro da empresa. Indo aqui para outras empresas, nós temos aqui a CCR, que mais uma vez ela aparece aqui. Então, tem um pipeline de concessões, ou seja, concessões que ela pretende ali participar e ganhar, porque ela quer ampliar a malha ali de rodovias que ela tem, até talvez de aeroportos, alguma coisa assim do gênero. Ela quer consolidar as concessões que ela já ganhou, ou seja, fortificar aquilo para que ela consiga extrair o maior lucro e gerar, consequentemente, uma eficiência no seu projeto, no seu tipo de investimento de operação. Aqui nós temos a Copagaz, que é a Copa Energia, basicamente, que é o nome que colocam aqui, que eles querem uma avenida de crescimento para integração e sinergia com outras empresas, com ampliação do uso do gás. E assim, isso vai gerar uma inovação e uma transição energética, saindo de alguns outros tipos de combustíveis de energia, vamos dizer assim, para que a gente use efetivamente o gás. E aí eles colocam aqui no final que eles querem também desalavancar a empresa, tanto é que, se eu não me engano, foi ela que deu prejuízo nos últimos trimestres. E aqui nós temos a TSR, que basicamente é o retorno que houve ali do investimento que eles fizeram. Então, na NTS, o investimento que eles fizeram, eles obtiveram um retorno de 236% desde ali de 2017 até 2022, e eles colocam aqui alguns indicadores para a gente ter uma noção de quanto foi ou não bom esse investimento que eles fizeram. Da mesma maneira, a Alpargatas aqui 59%, e eles trazem aqui para o final, e aí eu já vou encerrar com vocês, que nos 9 meses aí do ano de 2022, eles tiveram um lucro líquido recorrente de 10 bilhões de reais, muito disso já distribuído ali na forma de dividendos ou na forma de recompra de ações ou bonificações, tendo um patrimônio líquido total de 70 bilhões e um retorno sobre o patrimônio ali que eles têm investido de basicamente 20% ao ano. É um investimento que a gente só viu o Warren Buffett conseguir nos últimos tempos. Então, a Itaúsa ela se mostra uma empresa com uma alocação de capital bastante eficiente. E para que a gente possa encerrar, eu quero mais uma vez dizer:
A Itaúsa, ela não faz mais parte do meu portfólio, ou pelo menos não fará mais parte do meu portfólio, não porque deixa de ser uma empresa boa, na verdade, uma empresa extremamente rentável, eu estou aqui com todos os dados para vocês. No entanto, dentro da minha carteira de investimentos, que eu convido vocês aqui para assistirem no canal também, como que eu invisto o meu capital, ela não faz mais parte de uma estratégia que eu tenho ali dentro de crescimento, de pagamento de dividendos e de uma questão de sinergia com todos os outros ativos da minha carteira e que poderiam fazer sentido para eu me manter. Então, se você gostou desse vídeo, teve uma noção exatamente ali dos panoramas que a Itaúsa pretende para os anos de 2023 e os anos seguintes, então não esqueça também aqui de compartilhar e curtir esse conteúdo. E eu peço mais uma vez encarecidamente aqui para vocês para se inscrever no canal, porque eu tenho um projeto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que basicamente eu já falei em alguns vídeos atrás, que assim que eu completasse os 1.000 inscritos e as 4.000 horas de visualizações, que são os requisitos necessários para eu monetizar este canal, durante 6 meses eu vou trabalhar arduamente aqui para trazer diversos conteúdos para vocês, e todo o dinheiro arrecadado nesse período de 6 meses eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram para que eu escolha junto com vocês 6 lugares para a gente fazer a doação desse dinheiro. Então eu conto aqui com a ajuda de vocês para chegar a essa meta de monetização aqui do canal, para que a gente consiga mais ainda ajudar pessoas que precisam, e durante esses 6 meses eu espero que vocês acompanhem o canal. Eu vou produzir muitos vídeos e eu conto com a presença de todos vocês. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.